Você já se perguntou por que algumas pessoas passam a vida inteira buscando amor, aprovação e acolhimento, mas mesmo quando recebem tudo isso, continuam sentindo um vazio difícil de preencher? Por que algumas pessoas vivem com medo de rejeição? Por que fazem tudo para agradar? Por que escolhem repetidamente relacionamentos que machucam? E por que, mesmo sendo amadas, continuam acreditando que não são suficientemente boas? Talvez a resposta não esteja apenas no presente. Talvez algumas dessas dores tenham começado muito antes da vida adulta, nas primeiras experiências de amor, cuidado e pertencimento que tivemos. Existe uma dor silenciosa que acompanha muitas pessoas durante toda a vida. Às vezes, ela não nasce de um grande acontecimento. Ela nasce daquilo que faltou. Um olhar acolhedor, um abraço seguro, uma palavra de encorajamento. A sensação de poder ser você mesmo sem precisar provar o seu valor. E é justamente nesse lugar de dor que encontramos uma das palavras mais profundas de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas como alguém que chora pode ser chamado de bem-aventurado? Na perspectiva da psicanálise e da fé cristã, essa frase revela um dos maiores caminhos da cura da alma. Hoje vamos compreender como essa bem-aventurança conversa profundamente com a ferida materna e porque o verdadeiro consolo começa quando paramos de fugir da nossa dor. Hoje vivemos em uma sociedade que valoriza a força, a produtividade e a aparência de controle. Desde cedo, muitas pessoas aprenderam a engolir o choro, esconder a vulnerabilidade e seguir em frente. Seja forte, isso já passou. Não pense mais nisso. Você precisa superar. Mas Jesus apresenta uma lógica diferente. Ele não está exaltando o sofrimento. Ele está mostrando que existe uma dor que precisa ser reconhecida antes de ser consolada. A palavra utilizada no texto grego para chorar é penteu, relacionada a um luto profundo, uma tristeza que envolve toda a pessoa. Não é simplesmente derramar algumas lágrimas. É entrar em contato com aquilo que realmente nos feriu. É parar de negar. É poder dizer: isso aconteceu comigo. Isso me machucou. Existe uma parte da minha história que ainda precisa ser cuidada. Existe também um luto que poucas pessoas reconhecem. O luto pela infância que gostariam de ter tido. Não significa rejeitar a infância que tiveram, mas reconhecer que algumas necessidades emocionais permaneceram sem respostas. Nenhum ser humano nasce sabendo quem é. Talvez não nasce sabendo se é digno de amor, se pode confiar ou se o mundo é um lugar seguro. Essas experiências começam a ser construídas nas primeiras relações de cuidado. Por isso, a figura materna ocupa um lugar tão importante no desenvolvimento emocional. E aqui precisamos fazer uma distinção. Quando falamos de mãe, não estamos necessariamente falando apenas da mulher que nos deu à luz. Estamos falando da experiência de cuidado e vínculo afetivo. Pode ter sido a mãe biológica, uma mãe adotiva, uma avó ou uma outra pessoa que exerceu esse lugar. Na linguagem psicanalítica, podemos pensar também na representação interna das primeiras experiências de cuidado que recebemos. Essa representação participa da maneira como aprendemos a perceber a nós mesmos, os outros e os nossos relacionamentos. Talvez você tenha tido uma mãe amorosa, mas emocionalmente indisponível. Talvez
ela tenha cuidado das suas necessidades materiais, mas não soubesse acolher suas emoções. Talvez estivesse tão ocupada tentando sobreviver às próprias dores que não conseguisse perceber completamente as suas. Ou talvez você tenha recebido uma presença segura, afetuosa e constante. Cada história é única, mas existe algo que precisamos compreender. Ninguém atravessa a infância sem ser marcado pelas experiências que viveu. Isso não significa que nossos pais sejam responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco na vida adulta. E também não significa transformar os pais em vilões. Reconhecer uma falta não é o mesmo que acusar. Reconhecer uma ferida não é o mesmo que odiar. Você pode amar sua mãe e ao mesmo tempo reconhecer que algumas necessidades emocionais não foram atendidas. Pode ser grato e ainda assim admitir que sofreu. Isso não é ingratidão, é honestidade emocional. E honestidade é um dos primeiros passos para a elaboração. Quando a dor da infância aparece na vida adulta, talvez você esteja se perguntando: mas o que isso tem a ver com os meus relacionamentos de hoje? Eu lhe digo, tem muito a ver. Porque a criança cresce, o corpo amadurece, a vida muda. Mas aquilo que não foi elaborado pode continuar influenciando a maneira como o adulto se relaciona. Quem não se sentiu suficientemente visto pode passar a buscar reconhecimento constantemente. Quem cresceu com insegurança emocional pode desenvolver um medo intenso de rejeição. Quem aprendeu que precisava agradar para receber amor pode ter dificuldade de dizer não. Quem precisou ser perfeito para ser valorizado pode carregar uma cobrança constante. E sem saber, o adulto pode tentar resolver no presente uma dor que começou no passado. É nesse ponto que encontramos um conceito importante da psicanálise: a compulsão à repetição. Freud observou que experiências emocionais não elaboradas podem reaparecer de diferentes maneiras ao longo da vida. Não repetimos necessariamente porque queremos sofrer. Muitas vezes, repetimos porque existe algo que ainda não foi elaborado. Mudam os rostos, mudam os nomes, mudam as circunstâncias. Mas às vezes a dinâmica emocional permanece semelhante. A pessoa escolhe parceiros emocionalmente indisponíveis, tolera pouco afeto, tem medo de estabelecer limites, sente culpa quando diz não. Busca constantemente aprovação, confunde amor com intensidade e sofre intensamente diante de qualquer sinal de rejeição. Isso não significa que toda dificuldade atual tem origem na infância, mas significa que, em muitos casos, experiências antigas podem influenciar a maneira como interpretamos e vivemos o presente. A dor de hoje pode tocar uma dor de ontem. É por isso que algumas reações parecem maiores do que a situação atual. O presente encontrou uma história anterior. Compreender não é culpar. Quando começamos a perceber essas conexões, existe um risco: transformar a compreensão em acusação. Mas a psicanálise não precisa nos conduzir para a busca de culpados. Ela pode nos conduzir para a compreensão da nossa história. Nossos pais também tiveram uma história. Uma mãe emocionalmente indisponível também foi filha. Ela também recebeu ou deixou de receber determinadas formas de amor. Isso não justifica abusos, negligências ou comportamentos que causaram sofrimento. Compreender não é justificar,
é perceber como determinados padrões podem atravessar gerações quando não são reconhecidos e elaborados. E aqui surge uma possibilidade muito importante: interromper o ciclo. Você não escolheu tudo aquilo que recebeu, mas pode começar a escolher o que fará com aquilo que recebeu. Sua história explica muitas coisas, mas ela não precisa determinar o seu destino. E é aqui que essa palavra de Jesus encontra uma importante contribuição da psicanálise. Aquilo que é reprimido não desaparece. O que não conseguimos elaborar pode continuar encontrando outras formas de expressão nos relacionamentos, nas escolhas, na autoestima, na necessidade de aprovação e até na maneira como reagimos às rejeições. A fé cristã acrescenta uma dimensão espiritual, a possibilidade de levar essa história diante de Deus e encontrar nele uma fonte de amor, sentido, esperança e restauração. Uma coisa não precisa anular a outra. Podemos olhar para a nossa história com honestidade e, ao mesmo tempo, olhar para Deus com esperança. O vazio que nenhum relacionamento consegue preencher, existe ainda uma importante pergunta: quem pode preencher aquilo que ficou vazio dentro de nós? Muitas pessoas tentam responder a essa pergunta através dos relacionamentos. Esperam que o parceiro ofereça a segurança que nunca sentiram, que o casamento cure a rejeição, que os filhos preencham a solidão, que o sucesso prove seu valor, que a aprovação das pessoas finalmente faça com que se sintam suficientes. Mas nenhum ser humano consegue ocupar o lugar de Deus. Relacionamentos são importantes. A família é importante. A terapia é importante. O reconhecimento também pode ser saudável, mas nenhum deles deve carregar a responsabilidade de definir completamente o nosso valor. Quando colocamos sobre uma pessoa a missão de curar todas as nossas feridas, transformamos o relacionamento em uma tentativa de sobrevivência emocional. Por isso, talvez uma das perguntas mais importantes seja: o que eu estou tentando receber das pessoas que ainda preciso aprender a receber de Deus e também construir dentro de mim? É justamente aqui que a palavra de Jesus ganha uma profundidade ainda maior. Bem-aventurados os que choram. Jesus não está dizendo felizes aqueles que sofrem. Ele está apontando para uma promessa, porque serão consolados. O choro, nesse sentido, não é um destino, é o reconhecimento da dor. E o consolo é a resposta de Deus a essa dor. Se hoje você percebeu que parte do seu sofrimento pode ter raízes antigas, não receba essa descoberta como uma sentença. Receba como um convite para conhecer sua história sem medo, para cuidar das partes de você que ainda precisam de acolhimento e, principalmente, para permitir que Deus encontre você exatamente no lugar onde sua alma ainda chora. Porque talvez suas lágrimas não sejam o fim da sua história. Talvez elas sejam o começo de uma nova história. Uma história em que você não precisa mais viver tentando provar que é digno de amor. E talvez seja isso que Jesus quis nos revelar. Há lágrimas que não anunciam o fim. Há lágrimas que anunciam o começo da cura. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários qual foi a frase que mais te tocou. Compartilhe este vídeo com alguém que também esteja vivendo uma luta silenciosa. Que Deus fortaleça o seu coração, conduza os seus passos
e transforme suas lágrimas em um novo começo. Até o próximo vídeo.